Olá, gente. Boa noite a todos e todas e todes. Vamos aqui, né, dando início a mais uma atividade nossa no nosso webinário Serviço Social no Sócio Jurídico. Essa que é a nossa segunda edição. Hoje a gente vai contar com a professora Ana Cristina Gebara para falar um pouco da sua experiência na vara de família. Infelizmente, a gente teve um contratempo com a nossa segunda convidada, a professora Graciele. Ela teve problema de saúde, foi repentino, né? A gente sabe como que é. E por nossa atividade ser ao vivo, né? Ela vai acabar não podendo deixar aqui a sua contribuição nesse momento. Mas certamente a professora poderá participar conosco em outros momentos, né? Ela já deixou disponibilidade para a gente pensar numa atividade mais futura. Minha filha está aqui, querendo dar oi para vocês. Vem cá, dá oi, pessoal. Fala oi. Fala. Dá boa noite, fala boa noite. Vai lá, vai. Então, hoje eu vou convidar aqui, né, a professora Ana Cristina, não vou me estender muito, deixar para a nossa convidada poder falar. É, a professora Ana Cristina, que é assistente social, né, atua aí já mais de 10 anos no Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro. Ela tem especialização em serviço social, direitos sociais e competências profissionais pela UNB, né, aquela pós-graduação que foi organizada pelo conjunto Cefes-CRES, pelo Cefes, mais precisamente. Então, é uma pessoa que tem bastante o que contribuir, é professora da nossa pós-graduação, né? Ela ministrou um módulo de poder judiciário, então trouxe uma riqueza, né, de um debate teórico, reflexões a partir do cotidiano profissional, que é um movimento bastante interessante, né, e um diferencial muito grande da nossa pós-graduação Serviço Social no Sócio Jurídico. Queria lembrar para vocês também que encaminhei outro e-mail para vocês com descontos, falando sobre o sorteio, perguntando novamente quem tem interesse, né, em ter desconto na pós-graduação em Serviço Social e Sócio Jurídico. Enviei o cupom de desconto, de 25% de desconto da editora Papel Social, parceira nossa aqui do evento, parceira nossa lá no Instagram também. E o material que eu prometi na live de ontem, eu irei encaminhar ainda esta semana, tá bom? O dia está corrido, a gente faz muitas tarefas, né? Enfim. Mas deixa eu convidar logo aqui a nossa professora para eu não ficar aqui me estendendo. Olá, professora. Tudo bem? Está desligado o microfone. Boa noite, professor. Boa noite. Ana Cristina, sou assistente social do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Há 17 anos trabalhando lá, né, com experiência em vara de família, infância e juventude. E quero agradecer o convite do professor João Rafael e também da Tatiana, né, do NESO Educacional, excelente pessoa, que sempre oportuniza, né, dá oportunidade a todos, né, tanto professores, quanto os alunos, quanto os assistentes sociais, todos interessados em melhorar e qualificar o conhecimento, né? Hoje nós vamos falar sobre o serviço social em vara de família e também na infância e juventude. E para começar a refletir sobre esse trabalho do assistente social nesse espaço, né, que é o Tribunal de Justiça, nós temos que buscar uma reflexão em torno do serviço social, poder judiciário, questão social, projeto ético-político para compreender o exercício profissional, né? Então, retomando os fundamentos teóricos da profissão, nós podemos dizer que o serviço social, ele no início do século, ele começa num trabalho voltado para o ajustamento social, né? Num formato
de disciplinador, ajustador, integrador das famílias ao padrão burguês, ao padrão que o Estado requisitava e normatizava. O assistente social sempre foi o mediador dessas relações, né, entre a instituição e a classe trabalhadora, entre o poder, né, entre burguesia e classe proletária, né? Então, o assistente social sempre atuou nessa função de integrar, ajustar, né, numa forma assim, sem muito cunho científico, sem muito significado, né? Era um serviço social que trabalhava numa situação social problema, tentando enquadrar aqueles indivíduos às normas impostas pelas instituições sociais, né? A profissão ela caminha e nós vemos depois, né? Vamos articular isso com o Poder Judiciário, no Tribunal de Justiça, no Tribunal de Justiça de São Paulo, né, que surge o serviço social de imediato. Os assistentes sociais trabalham nessa função de ajustador, nas varas da infância e juventude, né, porque na época não era nem chamada de vara da infância e juventude, né? Era vara, né? Uma vara relacionada à criança e o adolescente, enquadrado como delinquente ou menor abandonado, né? Não existia essa função de direito, essa característica do direito da criança, do direito do adolescente, né? Então, a profissão caminhava dentro das instituições socioassistenciais, tanto faz Poder Judiciário quanto em outro lugar, né? Na FEBEM, FUNABEM, LBA, no mesmo parâmetro, ou seja, com a mesma função de integrador, disciplinador. A profissão caminha, né? E ela vai buscar, a partir do movimento de reconceituação, que Paulo Neto fala muito bem desse movimento de reconceituação, né? Os autores, a profissão caminha e ela consegue a maioridade intelectual a partir da publicação de Yamamoto, né, com o livro Relações Sociais, em que a autora traz para o seio profissional essa interlocução com a tradição marxista, né? Então, o serviço social dentro da tradição marxista, né, nessa vinculação, né, nessa compreensão da relação capital-trabalho, a profissão adquire outro estatuto, outro significado social, né? Mas, para não correr muito, nós vamos falar um pouco aqui, né, desse significado, enquanto Yamamoto traz para a gente esse novo estatuto da profissão interligado à tradição de Marx. A profissão ela passa a ter como objeto de trabalho a questão social, né? As suas expressões, o desvelamento dessa realidade social, né? No exercício profissional do assistente social, isso tem que estar claro, porque se de um lado nós temos como objeto a questão social, temos ao mesmo tempo a urgência de desvelar a realidade social. E temos também o compromisso com o projeto ético-político, tanto que nós chamamos atenção para essas dimensões, né? Teórica, metodológica, a capacidade técnica operativa e o compromisso ético-político. Não dá mais para o assistente social atuar, seja na vara de família, infância e juventude, seja no CRAS, no CREAS, no INSS, seja em qualquer espaço profissional, né, em qualquer espaço institucional que o assistente social esteja inserido, ele tem que ter essa clareza, né, que o nosso trabalho tem como objeto a questão social, e essa questão social não representa diferença entre pobres e ricos, né? Mas exprime o quê? As desigualdades das relações capital-trabalho. Então, que Estado nós temos hoje? Como se dão essas relações sociais? Como essas relações sociais interferem no cotidiano das famílias? Como é a relação dessas famílias com o trabalho, com as políticas sociais,
com a cultura, com o lazer, ou seja, quais são as dimensões, ou seja, o contexto social, político, econômico e cultural que atravessa essas relações, né? Isso é um debate excelente, uma reflexão excelente que nós, como assistentes sociais, temos que ter, né? Para poder buscar no exercício profissional não a garantia de direitos, que muitos falam, o assistente social não garante direitos, mas ele faz parte de um processo que pode se tornar um garantidor de direitos, né? Como Yamamoto diz, nós não podemos assim ser fatalista, negar a profissão. Como também não podemos também ser, numa visão messiânica e heróica, achar que vamos dar conta de tudo, né? Então, aceitei muito, com muito bom grado, esse convite do professor João Rafael para contribuir com essa reflexão, com esse pensamento dos assistentes sociais, né? De como buscar, por meio do exercício profissional, um trabalho mais qualificado, né, que possa contribuir para que famílias, indivíduos, usuários tenham acesso às melhores condições de vida, de saúde, de compreensão dessa realidade que o atravessa, qual é a parte que o usuário tem que fazer, né? Como que isso se dá no Poder Judiciário, especificamente nas varas de família, e depois eu vou falar um pouco da infância e juventude, que tem outro sentido, tá? Então, a partir do movimento de reconceituação, o assistente social ele assume um novo perfil profissional, né? Ele vai estar alinhado mais a essa questão de buscar decifrar as expressões da realidade, da questão social, desvelar a realidade social. Então, nós começamos o slide falando assim: a partir da Constituição Federal, vou ler um pouquinho e vou explicar. A partir da Constituição Federal de 88, com o avanço, por um lado, das conquistas de direitos humanos e, por outro lado, com a responsabilização do Ministério Público em garantir a defesa dos direitos de cidadania, o papel do judiciário não é mais aquele somente controlador, coercitivo. Por quê? Porque até a Constituição Federal, o papel do judiciário era controlador, coercitivo, ele não tinha o que ele tem hoje. Então, o que os autores falam? A partir da Constituição Federal, o judiciário é chamado a responder um conjunto de demandas sobre as quais ele não tinha nenhuma vinculação, né? Porque antes da Constituição Federal não existia, né, direitos humanos e sociais, né? Dentro dos direitos humanos nós temos os direitos sociais, mas não existiam, né? Esses direitos ficavam à mercê da sociedade, né, de dizer, né, o que é patológico e o que não é patológico, né? Hoje em dia, essa discussão de patológico, incapaz, é uma discussão séria que temos que buscar estudar, ler, porque não existe no serviço social um modelo de família, né? Não existe na literatura um modelo de família, família estruturada, família desestruturada, não existe isso. Existe uma família inserida no contexto, né, econômico, político, social, cultural, né? Cultural, chama atenção para o cultural, e que temos que aprender isso no nosso exercício profissional. Aí, a partir da Constituição Federal, né, esses direitos passam a ter visibilidade, surge também o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E nas varas de família, na infância e juventude, né? Ao contrário daquele código de 1916, o que falava o código de 1916, vocês sabem? Até a Constituição Federal não existia adolescente, criança e adolescente, era menor abandonado ou menor delinquente, né? Que teria que ser ajustado, disciplinado, corrigido, igual você corrige filho, né? Você tenta corrigir, educar seu filho. Você tinha as relações, né? Trabalhava com as relações sociais como aquele profissional que deveria ajustar, colocar no padrão,
né, no padrão que a sociedade burguesa impunha, sem questionamento nenhum, né? Então, na justiça de família, não tinha esse reconhecimento da criança e adolescente como sujeito de direito, e muito menos na infância e juventude, né? A partir da Constituição Federal, houve essa visibilidade. Né? Por quê? Porque com a normatização da legislação da criança e do adolescente, depois o Estatuto do Idoso e as demais legislações, né? Os autores dizem que deu visibilidade a esses segmentos sociais. Né? Então, vamos ver aqui pelo slide, olha o que os autores dizem. Com a promulgação da Constituição Federal de 88 e de novas concepções legais sobre famílias, né? E os direitos dos segmentos que as compõem, criança, adolescente, idosos, pai, mãe, mulheres, né? Foram aprovadas outras normas legais que incidem nas famílias e no trabalho profissional junto a elas. Isso significa que não podemos mais atuar conforme no passado atuávamos, né? Porque hoje há um movimento da realidade, a vida é dinâmica, né? A realidade é dinâmica, e com ela surgem os novos requisitos profissionais, né? Ao mesmo tempo que surge a Constituição Federal trazendo esses ganhos, né? O Poder Judiciário assume uma nova feição, né? Ele passa a partir, por exemplo, em vara de família. No Código Civil de 2002, né, foi aprovado, retirou do poder masculino, né, daquele pai de família patriarcal, aquele poder de decisão sobre a vida dos seus filhos. Então, vamos dar um exemplo. Eu sou mãe, eu tenho meu esposo, eu não concordo com a maneira como meu esposo decide a vida do meu filho, né? Mas antes eu tinha que concordar, mesmo que eu não ficasse satisfeita, eu tinha que aceitar. Com o advento do Código Civil de 2002, com essa mudança no Código Civil de 2002, o homem perdeu o poder de decisão masculino dentro das relações familiares. Né? Não é só o pai, o chefe de família, né? Chefe hoje em dia pode ser mulher também, tá, gente? Eu estou falando de uma forma assim, que com o Código Civil, aquela cultura patriarcal que o homem, né, tem o poder de decisão dentro das relações familiares, termina. Né? E esses conflitos, essas divergências entre pai e mãe, entre homem e mulher dentro das relações familiares, vai para a justiça. Aí com isso, o judiciário se sobrecarrega de novo. Por quê? Porque há uma jurisdicionalização da vida familiar. Isso nós temos que trazer para a reflexão, né? Porque o judiciário vai passar a decidir sobre o conflito apresentado pelos pais. Isso é ruim. Tudo na vida tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Nós temos que pensar no seguinte, que trouxe para o judiciário resolver, entre aspas, o problema daquela família. O que acontece no dia a dia do trabalho da gente? Nas varas de família, nós trabalhamos com processos de guarda e regulamentação de visitas, né? Interdição, alimentos, retificação de registro civil, reconhecimento de paternidade, várias coisas. Né? Nos processos de regulamentação de visita e guarda, muitas vezes nós observamos que a família também transfere para o judiciário essa decisão e se omite, ela não busca também, por ela mesma, resolver esses problemas. Né? Então, por exemplo, nos processos de regulamentação de visita, eu vou dar um exemplo a vocês aqui para ver se eu consigo fazer uma articulação na relação teoria e prática para vocês verem que elas andam juntas, né? A teoria alimenta o exercício profissional. Eu recebi um processo um dia de regulamentação de visitas em que o pai trabalhava no sistema de escala, mas a mãe não queria que a visitação da criança
fosse no sistema de escala. Ela queria que o pai pegasse a criança de 15 em 15 dias, sexta, sábado e domingo, tá? E uma vez por semana. Então, quando você vai fazer o estudo social, você observa que há um desejo daquela família em colocar o seu interesse numa relação familiar, numa relação de paterno e filial, de um modo em que mais te satisfaz essa família. Mas não tem muito cabimento, não tem muita lógica. Então, nos estudos sociais, nós também temos esse trabalho de trazer à família essa reflexão. Qual o lugar dela? Qual o limite do judiciário? Qual o limite do exercício profissional? Quais são as possibilidades de resolução daquele problema, né, de uma forma que satisfaça a família como um todo, mas também que não transfira para o juiz de direito algo que é da família, né? Então, nós observamos que tem que ter clareza. As pessoas, os usuários, as famílias, a sociedade de um modo geral, tem que ter clareza o que ela vai buscar na justiça, porque não existe fadinha, né? Nem juiz com capacidade de resolver tudo que é da família, né? Então, esses limites nas relações familiares, né, nós trazemos na reflexão. Né? E como toda relação do trabalho é construída com o usuário, né? Porque o usuário, no diálogo, na conversa, você vai observando os modos de vida, a maneira como eles pensam, quais são suas angústias, seus sentimentos, suas tristezas, seus desejos, suas motivações. E você, lógico, você não vai trazer para o trabalho profissional aquela visão psicologizante das relações sociais, não, de forma alguma. Mas você vai tendo conhecimento. Quem é esse meu usuário? Quem é essa família que eu atendo? Qual é o modo de vida dela? Qual é a relação que ela teve com o pai, com a mãe? Onde ela estudou? Quais os conceitos que lhe foram passados? Ou seja, quem é esse pai? Quem é essa mãe? Então, muitas vezes, nos processos de regulamentação de visita, como os processos de guarda, como os processos de alimentos, nós trazemos à tona isso para reflexão com o usuário, né? Não no sentido psicológico, né? De psicologização dessas relações, mas no sentido de buscar o usuário a se tornar o protagonista de sua história, assumir também o seu papel na relação familiar e não deixar também que todos os conflitos o judiciário dê conta, porque ele não dá. Mas por que ele não dá, Ana Cristina? Primeiro, porque somos seres humanos. Segundo, que vivemos num processo, né, que todos estão inseridos numa relação de um Estado capitalista, um Estado conservador, uma relação entre capital, né, e trabalho, burguesia e proletariado. Temos a nossa história, mas estamos inseridos no processo cultural, né? O juiz tem os seus limites também, e cada um tem que fazer a sua parte, né? Então, a jurisdicionalização da vida familiar é uma coisa boa, por um lado, mas tem que trazer também a reflexão. Eu não estou dizendo aqui que ela é uma coisa ruim. Eu estou dizendo para vocês, né, espero que vocês compreendam, que tem que ser uma coisa que tem que ser refletida, né? O que é do judiciário, o que é da família, né? Para que a família também assuma o protagonismo da sua história, né? E não deixar para que tudo o TJ resolva. Né? Caiu aqui o celular. Então, o que nós falamos até agora, né, que a partir da Constituição Federal, da legislação, isso eu já falei, referente à criança e adolescente, há também a responsabilização do Ministério Público. Né? A partir da Constituição Federal, o Ministério Público, que é o fiscal da lei, que vai garantir a defesa dos direitos de cidadania, ele incide sobre o judiciário, que passa a ser chamado a responder a um conjunto de demandas, né, que antes ele não tinha vinculação. Ao mesmo tempo que nós temos esse cenário, né, movimento de reconceituação, novas legislações, né, Constituição Federal, Estatuto da Criança, né, isso tudo
nós temos também, dentro das relações lá do trabalho da gente, que decifrar as expressões da questão social. O trabalho deixa de ser. Nós temos que buscar superar essa prática empirista, né, burocrática, descritiva das relações, né, do trabalho que a gente faz para poder... Tem autores que falam assim, o estudo social não pode ser descritivo, ele é construído, ele tem que ser criativo também, né? Então, os autores dizem que o serviço social é cada vez mais requisitado, né, a trabalhar com essas questões por conta essas novas legislações, né? Vamos andar um pouquinho, que eu ainda só estou no sexto. Então, os autores também falam que com o movimento de reconceituação do serviço social, na justiça de família, o assistente social e na justiça da infância e juventude, o assistente social vai remar contra a maré. Por quê? Porque se antes ele era um coadjuvante do Estado, né, para buscar adequar a família ao modelo que o Estado impunha, hoje em dia o que nós temos é a tradição marxista dentro da nossa relação, né? Do serviço social, só é entendido dentro da visão da dialética de Marx, e dentro da justiça de família, dentro da infância e juventude, nós trabalhamos contra a maré. Aí, olha só, temos que refletir sobre isso, porque muitas vezes a instituição chama a gente para que a gente seja assim, o ajustador, né? O juiz de direito, às vezes, eu já escutei de um juiz falando para mim assim: vocês são meus olhos lá fora. E eu falei assim: não, doutor juiz, nós somos o olhar do serviço social é do serviço social. Né? E como que você constrói isso para o juiz? Você não pode ser um profissional que vai colocar isso na justiça de qualquer jeito. Você tem que ser um profissional que tem a capacidade intelectual, tem que ter como instrumento, né, como Yamamoto diz, seu instrumento é a linguagem. Se seu instrumento é a linguagem, você tem que ter a capacidade teórica e metodológica, a capacidade técnica e operativa de construir essa linguagem profissional de forma que você garanta seu espaço profissional como sujeito, né? Você também, como sujeito de direito, tendo o respeito do judiciário ao seu trabalho. Né? Então, você não pode chegar para o juiz e dizer que você não vai fazer do jeito que ele quer, nem uma instituição como o judiciário, que é uma instituição extremamente autoritária e coercitiva, você não vai chegar para o judiciário e falar, eu não vou fazer, você vai conseguir colocar de uma forma criativa, intelectual, demonstrando seu conhecimento teórico, a sua capacidade do exercício profissional vinculado aos pressupostos da ética profissional, dentro do contexto da resolução, do Código de Ética, de tudo, dessas legislações pertinentes à profissão, para que você possa responder de forma que você possa responder de forma que o juiz respeite a sua fala, né? Então, isso aí é um exercício. Isso aí você pode ter o curso que você tiver, mas você só vai aprender na prática, no exercício cotidiano. Você é tipo assim, você vai fazendo, vai criando, recriando, vai aproximando, vai reconstruindo e reconstruindo o seu saber profissional, tá? Então, os autores falam sobre isso, né? Aí eles falam da expressão da questão social. Deixa eu ler aqui. Nas demandas da justiça de família, agora outra coisa, né? Dentro do judiciário, nós temos as demandas voltadas para a justiça de família e temos as demandas voltadas para a infância e juventude. Olha só, vamos entender um pouquinho o que o assistente social faz na justiça de família. Na justiça de família, nós trabalhamos com ações, né? Que ações? De guarda, regulamentação de visita, interdição, alimentos, retificação de registro civil, né? Que mais? Reconhecimento de paternidade, busca e apreensão. Trabalhamos com adoção tardia, né? Com
vítimas de abuso sexual também, né? A partir de 18 anos, vai para a vara de família. Então, são algumas questões que trabalhamos. Na justiça de família, nas ações processuais de guarda, os autores dizem, né, Borgiani, em 2013, ela coloca, né, que o conflito, ou seja, por a gente trabalhar com conflito, com a lide, né, por nós trabalharmos, às vezes, num sentido assim, né, mas a subjetividade, né, o conflito, isso tudo, as expressões da questão social não se apresentam de imediato. Como assim? Você recebe um processo de guarda, né? Aparentemente, um pai está disputando a guarda com a mãe, ou a mãe está disputando a guarda com a avó, né? Hoje em dia, nós temos diversos modelos de família, eu vou falar daqui um pouco sobre isso, né? Então, nesse contexto, o conflito, as expressões da questão social não se apresentam de imediato, mas cabe ao assistente social desvelar, né? Ele tem um trabalho maior. Por quê? Porque os autores falam, e isso é verdade, né? Porque a família ela não está, ela tem um sentido histórico, ela tem uma natureza social, uma natureza política, econômica e cultural, né? E a justiça requer, e a família requer essa resolutividade. Então, por detrás do processo de guarda, nós temos uma família. Que família é essa? Que contexto a família está inserida? Não é porque tem poder aquisitivo que não tem problema, não é porque tem poder aquisitivo que está disputando uma guarda que não está inserida numa relação, né, de burguesia e proletariado, né? Ela está inserida no mesmo contexto que todos nós estamos, da relação capital-trabalho, né? Mas qual a posição dela? O que ela ocupa ali? Existem as desigualdades de gênero, né? Nós temos as famílias, hoje em dia, inúmeros modelos de família, né? A família monoparental, a família homoafetiva, né? Temos uma diversidade de arranjos familiares. Então, precisamos ter essa compreensão disso tudo, trazer isso à tona, né? Porque não existe modelo de ser humano, nem modelo de família, né? Então, desvelar essas expressões da questão social no cotidiano do trabalho como assistente social nas varas de família é um grande desafio, né? É um desafio construído todos os dias, né, do exercício profissional. Agora, já na infância e juventude, os autores falam que as expressões da questão social se apresentam no imediato. Por quê? Porque a vara da infância e juventude, né? O que se apresenta na vara da infância e juventude? As violações de direitos, né? As situações de risco. Ah, mas na vara de família não tem risco? Tem. Né? Nós recebemos processos de regulamentação de visita em que, às vezes, a mãe entra solicitando a visitação assistida ou não quer mais a visitação porque a criança ou adolescente foi vítima de abuso sexual pelo padrasto, pelo pai, sei lá por quem, entenderam? Então, existem violações de direitos na infância, na vara de família também, né? Mas a vara da infância e juventude ela foi destinada aos riscos eminentes que apresentam-se de imediato, né? Então, as famílias que trabalham, o CREAS, né? O Conselho Tutelar, se apresentam logo na infância e juventude, trazendo esses riscos, né? Trazendo isso já pronto. E o assistente social já tem na frente dele, né, esse desafio, né, que é trabalhar dentro desse contexto. Então, vamos ler aqui. Ó. O conflito na justiça da infância e juventude, as expressões da questão social se apresentam no plano do imediato. Isso ocorre em razão desse espaço ser característico da situação de risco ou violação de direitos, né? Agora, na vara de família, o conflito judicial se dá objetivamente entre pessoas.
o estudo perícia social está circunscrito a um momento específico da vida dos sujeitos envolvidos, né? Sendo mínima articulação também do trabalho com a rede, né? O que representa ainda maior responsabilidade para o perito na área do serviço social. Como na vara de família, né, não tem, ela aparentemente não se tem risco, né? Mas existem os riscos, sim, e nós trabalhamos com a rede também, né? Não do mesmo formato que a infância e juventude, mas trabalhamos, né? Porque nem toda família que está toda. Existem pessoas que estão na vara de família e que não têm muito poder aquisitivo, são avós que entram com a guarda de filhos, mães que entram com a guarda de filhos, né? Aí eu coloquei aqui, ó, conforme Paula, 2015, podemos dizer que o grande desafio do assistente social na elaboração de estudos e perícias sociais no espaço das varas de família é porque ele trabalha também muito, né, com essas situações em que o advogado e as partes muitas vezes não ficam felizes, né? E contratam profissionais para questionar nosso trabalho, né? Entram com impugnação. Então, o assistente social tem que ter um cuidado grande, né? Na vara de família, mas na Justiça da Infância e Juventude também, porque tem um MP, né? Enfim, o trabalho ele é desafiante, o trabalho é apaixonante, o trabalho é rico, né? E temos que ter paixão, né? Se tivermos paixão e buscarmos nos fundamentos teóricos metodológicos, estudar, né? Se qualificar, se aperfeiçoar, né? Tentando articular essa relação teórica com os instrumentos. Quais instrumentos que eu vou utilizar, né? Por que eu vou utilizar esses instrumentos? O que me cabe fazer? O que há de social por detrás daquilo? O assistente social tem que se perguntar: o que há de social? O que eu estou fazendo aqui como assistente social? Eu passei no concurso público para assistente social, eu estou aqui como assistente social, né? Porque muitas vezes você perde o sentido do seu trabalho, você quer fazer qualquer coisa e menos o serviço social, né? Então, temos que ter esse discernimento e essa sabedoria, né? Agora vamos falar um pouquinho, deixa eu tomar uma água, eu estou falando muito. A judicialização da questão social, né? A respeito da judicialização da questão social, ela perpassa as varas cíveis e de família na busca de respostas às desigualdades sociais, né? E a efetivação dos direitos humanos e sociais, que reconhece no judiciário a institucionalidade privilegiada, em detrimento do Estado, da esfera pública, em seu sentido mais amplo, para com as demandas de direitos da população. Nós chamamos a atenção, tem autores, né, que falam muito bem sobre essa judicialização da questão social. Por quê? Porque nós não temos um Estado que vai primar pela esfera pública, né? Nós temos uma Constituição Federal garantidora de direitos, mas nós temos um Estado que nega esses direitos. Os direitos são aparentes. Por exemplo, não existe uma esfera pública, né? A Constituição da esfera pública é um desejo, mas não se realiza. Por quê? Porque nós estamos numa relação capitalista em que para o capital sobreviver, tem que ter desigualdade, né? Não existe essa relação de igualdade, existe desigualdade. Então, por exemplo, aquela pessoa que precisa de um médico, um remédio, uma internação compulsória, né? Um transplante, uma inclusão num benefício assistencial. Nós que trabalhamos também na vara de família, né? Na vara de família, não, no judiciário, no Tribunal de Justiça, pelo menos onde eu trabalho, nós recebemos, às vezes, processos de varas cíveis pedindo, né? Não conseguiu que o município garanta aquela cirurgia, aquela medicação, eles vão para varas cíveis e o juiz pede estudo social, né? Então, o que os autores falam? Que muitas vezes muitas vezes não,
a judicialização da questão social está relacionada à ausência da esfera pública, né? Eles levam para o judiciário uma responsabilidade enquanto garantidor de direitos, né? E o judiciário recebe, né, porque tem as legislações, né? O idoso, né? O idoso, 80 anos, precisa da cirurgia, não consegue a cirurgia no município. Aí vai lá para o fórum, né? Entra com ação judicial na vara de cível. Aí o juiz determina a cirurgia, só que não tem hospital, não tem vaga, não tem, porque a realidade não tem, não está organizada para isso. Então, o que os autores chamam a atenção é que, nessa judicialização da questão social, a relação entre Estado e sociedade civil, essa relação de desigualdade, né, da negação da esfera pública, ela leva para o judiciário questões que não são do judiciário, né? Demandas sobre quais, antes da Constituição Federal, ele não possuía nenhuma aproximação. Se a Constituição ela chega para garantir os direitos, né? Os direitos humanos, saúde, educação, trabalho, um mundo de coisa, cadê o Estado para fazer isso? Aí existe assim um conformismo, né? Ou então uma esperança da sociedade em buscar na justiça que o juiz de direito, entre aspas, resolva, mas ele aplica a lei. Ele, às vezes, manda o município, paga com multa e tudo, mas aí o que acontece? Não tem resposta às demandas, né? As demandas se apresentam ocultas, né? Elas se apresentam entranhadas ali, né? Fechadas no seu ciclo, né? E aquele que busca o judiciário, alguns conseguem, outros não, mas não é uma garantia para todos, não é saúde para todos, remédio para todos, educação para todos, né? É isso que os autores chamam a atenção, dessa judicialização da questão social, né? O judiciário hoje está soberbado de processos. Nós, no Fórum, trabalhamos com prazo, né? De 20 dias para a realização dos estudos sociais, né? E recebemos um quantitativo alto por semana, uma pressão, e muitas vezes nosso trabalho, muitas vezes não, a maioria das vezes, nosso trabalho também tem os limites, porque tem que ser, estamos interligados nessa realidade, estamos inseridos nessa realidade, né? Então, vamos aqui agora, né? Daqui a pouco eu termino a minha fala, estou falando muito, né? Aí eu falei sobre a realidade social, eu falei um pouquinho sobre a instrução social que os autores falam, né? De como que o assistente social tem, né? O objeto de trabalho do assistente social é a questão social, o meio de trabalho é o conhecimento, o instrumento de trabalho é a linguagem. Então, foi tudo que eu disse, né? Nós temos que fazer um estudo de uma determinada situação, por quê, para quê, qual o objetivo e a finalidade do meu trabalho, levarmos isso para reflexão no dia a dia, né? Aí o slide 2. Isso aqui é importante também, né? É importante chamar a atenção que cada família tem a sua singularidade. Então, muitas vezes, né, nos processos de regulamentação de visita, às vezes as situações se apresentam parecidas, mas as pessoas não são iguais, as famílias não são idênticas. Então, teremos sim que ter o trabalho de decifrar. Por quê? Porque decifrar a condição singular de cada família no processo macroscópico que atravessa, né? E isso exige capacidade teórica e metodológica, capacidade técnica operativa e ter, né, como direção a ética, né? Os compromissos éticos, né? Dentro do Código de Ética e da Lei de Regulamentação da Profissão. Tá? Aí o 13, né? Isso aí eu falei que um pouquinho de instrução social, quando o judiciário. Por quê? Porque quando nós somos chamados a trabalhar no judiciário,
o juiz já tem conhecimento das legislações, né? É um espaço da lei, é o espaço do direito. Então, nós temos que chamar a atenção que nós temos que levar o conhecimento do serviço social. O que há de social de trás do meu trabalho, da demanda que eu atendo, do processo que eu leio? Por quê? Para levar o novo, né? Muitas vezes, a partir desse conhecimento, você leva o juiz a refletir, né? A refletir sobre a postura que ele vai fazer, tomar a decisão dele, numa ação de guarda compartilhada, numa ação de regulamentação de visita, numa ação de alimentos, numa disputa, né, num processo de destituição do poder familiar na vara da infância e juventude, né? Entendendo também que não existe família perfeita, então temos que ter uma. Não existe essa família que entrega, né, falando um pouco da infância e juventude, a família que a mãe que entrega seu filho em adoção, né, ou é destituída do poder familiar. Qual é a relação que essa família teve com o Estado, com as políticas sociais, com o trabalho, com a saúde, com a educação? Como é que foi a vida familiar dela? O que contribuiu para essa entrega, né? Para você não criar o discurso de família incapaz, família patológica, e entender o movimento da realidade social, entender que essa família faz parte de uma história, né? Uma história num contexto agressor, punitivo, desigual, né? Em que impõe, muitas vezes, padrões de comportamentos que a pessoa não tem condição de ter, né? Eu trabalhei muitos anos na infância e juventude, ainda trabalho, né? Sou responsável agora pelas audiências concentradas do interior do estado do Rio, do município de Campos, assim, do norte fluminense, né? O ano que vem vou assumir, a partir de agosto, as audiências concentradas do processo de adoção dessas crianças, tudo. O trabalho do assistente social na vara da infância. E, às vezes, eu me pergunto, né? Por quê? Né? Porque você tem que ter um olhar maior, porque senão você passa a ser aquele profissional destruidor de família, né? Esse discurso de família incapaz, família patológica, nós temos que buscar, né, com o nosso esforço, porque é um esforço, né? O estudo da realidade é um esforço, o estudo teórico é um esforço, nada é dado, né? Tudo é construído, para que a gente possa entender o sofrimento dessas famílias, né? E tentar mostrar ao juiz um novo olhar, tá bom? Eu acho que eu falei um pouquinho demais, já são 19, né? Bom, aí eu falei assim, ó, nessa direção, cabe o profissional se perguntar quais expressões da questão social estão embutidas na lide, né? Por exemplo, no conflito familiar, né? Quais os direitos estão sendo preservados, né? E que direitos estão sendo violados? A investigação teórica, enfim. Isso tudo faz parte da construção do exercício profissional, tanto em vara de família, como na infância e juventude, como nos espaços que vocês trabalham, tá bom? Eu estou terminando agora e vou terminar essa exposição falando um pouquinho, né, do que eu gosto muito dessa fala de Miriam Veras, porque ela fala que você tem que ter um olhar sobre o singular e o genérico, né? O genérico é tudo que nos atravessa, que nós estudamos, as relações econômicas, tudo isso, né? Mas o singular é o que? É aquela família, né? Aquela família que você atende, aquele indivíduo que você atende, aquela criança que você atende, né? Então, a autora fala o seguinte: o importante é ter claro que, muito embora a ação profissional se efetive por aproximações, desvios e soluções precárias para resolver dificuldades imediatas, isto não significa que o saber científico construído pelo serviço social seja necessariamente utilitarista ou imediatista. Significa, sim, que seja qual for o seu objeto, mediato ou imediato, o profissional deverá procurar superar essas limitações, né?
encaminhando suas reflexões e seus resultados em um sentido histórico, social, político e técnico de produção de conhecimento. É nessa relação constituinte que o homem interage com outros homens, enquanto o indivíduo ele é sempre, simultaneamente, ser particular e ser genérico. Professor João Rafael, agradeço seu convite, né? Gostei muito de estar aqui. E agora, né, quero agradecer o pessoal, né? Quem assistiu à palestra, se quiser falar alguma coisa, tá? Perguntar alguma coisa, estou à disposição. Professora, muito obrigado pelas suas contribuições, bastante provocativas, né, fazendo algo que é muito raro no serviço social, né, que é a capacidade da gente articular uma perspectiva teórica com aquele cotidiano que a gente está inserido, né? Então, isso é louvável, é importante demarcar isso, parabenizar, né, por essa capacidade intelectual, de fato, né? Eu vou aqui, né? O pessoal está com dificuldade em relação à lista de presença. A lista de presença, ela está fixada somente na plataforma Even 3, tá? A lista de presença está fixada nos comentários da plataforma Even 3, nos comentários da plataforma, tá? Então, quem está acessando via plataforma, tá lá, logo no comecinho, debaixo do vídeo, né, que está aqui nos acompanhando. Quem está no YouTube precisa ir lá na plataforma para poder acessar o link e fazer a presença do dia, né, para poder ter o certificado. João, por que você não disponibiliza o link também lá no YouTube? Porque a certificação vai ser via plataforma, né? A lista de presença é só um controle para a gente poder identificar quem vai ser, né, quem vai atingir os 75% das atividades e, com isso, fazer jus a receber, né, a devida carga horária, tá bom? Então, é muito por conta disso. Então, você precisa fazer o cadastro na plataforma, né, ter o e-mail lá, contato, para a gente poder depois estar encaminhando via plataforma o certificado, tá? Professora, eu vou aqui, né, olhar para a gente poder ver se tem algumas perguntas, né? O pessoal parabenizando, né? Excelente explanação. Vanessa, Sâmia, Águida. O pessoal gostou bastante, professor. João está perguntando se a apresentação vai ser disponibilizada. Sim, vai ser disponibilizada. Foi feito para eles, né? Isso. Disponibiliza, é importante, né? A professora ela me encaminhou os slides e aí eu vou estar salvando, encaminhando esse material ao longo da semana. Tá bom? Vamos ver aqui se tem alguma pergunta. O pessoal está gostando bastante, professora. Bastante elogio. Que bom. Deixa eu ir lá. Né? Deixa eu ir lá na plataforma Even 3 agora. Daiane falou que a senhora tirou todas as dúvidas dela. Que bom, eu fico feliz. Elzimar falou que as provocações foram bastante pertinentes. Tem uma perguntinha para a senhora da Adriele. Só um minuto. São duas perguntas, na verdade. Vou colocar aqui no StreamYard. Primeiro, ela parabeniza a senhora pela explanação, né? E aí deixa a pergunta. Como você lida com as dificuldades dentro dos processos de trabalho? Aí outra pergunta. Como é a relação com os juízes? São três perguntas, na verdade. Aí a terceira pergunta. Quais os principais instrumentais que você utiliza
Sua autonomia é plena ou tem impasses? Vamos primeiro a primeira pergunta, senão eu me perco aqui. Como você lida com Dificuldade. dificuldades dentro do meu Isso, trabalho? isso. Vamos entender aqui. Nós não temos um espaço perfeito de trabalho. Não existe instituição perfeita, não existem recursos disponíveis, não existem usuários perfeitos. Isso tudo, essa contradição, essas dificuldades, faz parte do processo de trabalho do assistente social, né? Por quê? Porque não existe um lugar assim se nós não tivéssemos essas dificuldades, não seriam necessários os assistentes sociais, né? É por existir as dificuldades, as desigualdades, os problemas que nós somos chamados. Eu tento lidar com minhas dificuldades de trabalho, eu tenho bastante, né? Bastante, mas eu busco na reflexão, né? Muita reflexão sobre o que me cabe. Isso daí você constrói no seu exercício profissional. Eu tenho 17 anos de Tribunal de Justiça. Então, vai completar 17, né? Então, nesse trabalho do dia a dia, surgem as frustrações, as dificuldades, o esforço da superação. Eu aprendi muito, né? Aprendi muito com meus usuários, com as famílias que eu trabalho. Aprendi muito com meus alunos, né? Porque eu dei aula durante 10 anos de serviço social e atualização, então dava aula da saúde, tudo do serviço social. Então, essa construção me ajudou muito no meu trabalho. Mas eu tenho muitas dificuldades. Uma das grandes dificuldades que nós temos, né, não só eu, mas eu acho que todos os assistentes sociais que trabalham em vara de família, é com relação às impugnações dos advogados, né? Porque nós temos que ter um discurso, uma capacidade de escrever, vou falar de uma forma bem simples, de uma linguagem teórica, ou seja, uma linguagem na hora de escrever, da escrita bem técnica, né? Não pode ser do senso comum. Você tem que articular a teoria, né? Aquilo que você desvela com a ética, né? Então, isso é uma das grandes dificuldades que nós temos. Temos dificuldades também com as famílias, porque com todos os usuários, né? Porque muitas vezes aquilo que você coloca, a profissão tem limites. Não podemos ter uma visão messiânica da profissão. Ela tem o limite dela, né? Então, você anda daqui a ali, daqui para lá faz parte da família, faz parte da instituição, faz parte de outros profissionais, né? O meu saber não é genérico, não é para todo mundo. O juiz precisa do meu saber, do saber da psicologia, do saber da visão do promotor, da visão de um conjunto de profissionais para ele emitir sua decisão judicial. Então, nós temos as dificuldades. Como é que eu faço? Com a reflexão. Existem frustrações, né? Nós temos que saber lidar com as frustrações do exercício profissional. Mas eu tenho em mim uma motivação maior, porque eu sou apaixonada pelo meu trabalho. Então, eu não me deixo abater por isso. Entenderam? Eu não me deixo abater, eu busco superar isso com a leitura mesmo. Esse webinário, para mim, estar aqui com vocês, é uma forma assim, de buscar essa motivação também, entendeu? Essa troca com os colegas, com os alunos, com os professores. Eu acho que isso assim, alimenta o nosso trabalho, né? E a gente busca, por meio nessa relação um com o outro, a vencer essas dificuldades, que são muitas, né? E temos, agora, uma das coisas que eu aprendi no meu exercício profissional é que os juízes passam a respeitar você quando você não você fala uma linguagem bem intelectual, né? Você consegue mostrar a ele que o seu saber não é igual dele, é diferente, é do serviço social. Aí você ganha espaço profissional, você ganha respeito na instituição, tá bom? Agora, a segunda pergunta. Professor? Estava procurando ali, professor. É, Como é é a muitos relação? comentários,
A relação, eu vou falar por mim, tá, pessoal? Porque eu trabalho no Fórum de Campos dos Goytacazes, é o Norte Fluminense, a comarca da capital, que é o Rio de Janeiro, né? Eu trabalho no interior. A relação que eu já trabalhei na Justiça da Infância, Juventude e Família na comarca de Macaé durante 5 anos, e os últimos anos, desde 2008, que eu estou na comarca de Campos, né? E aqui em Campos, os juízes de família, eles respeitam bastante nosso trabalho. Somos 17 assistentes sociais na ETIC e acho que são mais 8 na infância e juventude, né? E eles têm muito respeito ao nosso trabalho, né? Mas nós, assim, temos construído um grupo muito unido, né? Nós fazemos parte de um trabalho aqui em Campos em que a equipe é muito unida, tem muita troca, né? Tem muita discussão em grupo, nós conversamos muito, discutimos os casos e temos uma relação boa. Para isso, eu chamo a atenção porque nós conseguimos muitas coisas, né, pela luta coletiva do serviço social no Tribunal de Justiça, né? Nós conseguimos muito porque nós nos unimos nessa região aqui como profissionais, né? Então, eu acho que o coletivo é que tem voz, né? A nossa relação com os juízes de campos aqui não tem muito problema, não, né? É difícil ter impugnação. Em Macaé eu já tive muitas, né? Tive que ser chamada por promotor para explicar em audiência por que eu dei aquele parecer. No final saiu tudo bem. Já fui questionada várias vezes nos meus estudos sociais, mas no final, se eu não soubesse o que eu sei, eu estaria enrolada, né? Por isso que eu chamo a atenção que os profissionais têm que estudar, né? Eu acho até que o NES educacional é uma grande oportunidade, após é uma grande oportunidade, porque o sócio jurídico é uma área que diz respeito, acho que a todo mundo, né? Porque vira e mexe, tem um familiar que tem uma guarda, vira e mexe tem um problema com usuários de droga, ou seja, as famílias, nós temos problemas, né? Eu acho muito importante, né, você ter esse conhecimento, até porque você trabalha no CREAS. CREAS é um lugar excelente, mas excelente. A assistência é um campo excelente de aprendizado, eu gosto muito, né? Enfim, não posso falar mais, daqui a pouco dá 9 horas. Vamos, professor. A Kelly fez uma pergunta, professora. Ela parabenizou, né? E está perguntando se a senhora poderia compartilhar uma intervenção que realizou em seu cotidiano profissional que tenha considerado exitosa, né? No sentido de que aquele momento em que o serviço social fez a diferença. Ah, sim. Eu tenho 2 momentos no meu exercício profissional que eu considero muito importante, né? Tem vários momentos, mas esse me chamou muita atenção, né? Eu tive um processo de guarda compartilhada. Vou dar um exemplo da vara de família e outro da infância e juventude, né? Um processo de guarda compartilhada em que a situação era muito difícil, porque era um grupo familiar com grande poder aquisitivo, né? Tanto do pai quanto da mãe, uma grande influência, né? E dos advogados, grande pressão, mas eu tinha que fazer valer, né, o meu compromisso profissional naquela ação de guarda compartilhada, de forma que o pai conseguisse visitar o filho, a guarda pudesse ser compartilhada, mas a criança continuaria com o domicílio na família da mãe, na casa da mãe, até porque ele era médico, ele não teria condição de assumir assim o domicílio todo, né? Por exemplo, que existe uma diferença entre guarda compartilhada e guarda alternada, né? A guarda alternada é aquela que você divide semanas, dia, vou alternar a semana. A guarda compartilhada é você compartilhar direitos, deveres, compartilhar decisões, qual a escola do meu filho, qual o médico, qual
qual isso, qual aquilo, né? Mas só que como os casais que buscam isso na justiça geralmente já estão num conflito muito grande, eles não têm esse diálogo. Então, muitas vezes, nesse processo, eu consegui, por meio dos meus estudos, foram o parecer, foi um estudo. Eu fiz um trabalho bom, que eu fiz o estudo da demanda, fiz um parecer social sendo justa, olhando a família como um todo, a necessidade da mãe, a necessidade do pai, a necessidade da criança. E o juiz, né, ele me deu elogio, mas eu não estou preocupado com elogio, né? Eu lembro que esse processo eu consegui assim que a criança, né, que eu fiquei muito feliz que levar essa reflexão para a família e essa família mesmo construiu esse diálogo, né? A mãe compreendeu, entendeu depois de um trabalho longo que eu fiz a necessidade de compartilhar essa guarda, né? E esse pai, embora os conflitos com a mãe, né? Porque eu não tenho fadinha, não consigo terminar com um conflito nem com meu filho, entre aspas, não vou conseguir terminar com conflito com outro. Mas, no sentido social, né, foi interessante você chamar a responsabilidade desses pais, né, com relação à construção da identidade social dessa criança, né? A necessidade dele conviver com os dois, né? Para que você possa oportunizar o pai de conviver com a criança, a mãe de conviver com a criança, respeitando as singularidades de cada um e permitindo essa criança exercer o seu direito de convivência, né? E o juiz, os advogados entraram com recurso, mas no final, né, o juiz fez assim, considerou o meu relatório, né, e depois os advogados também compreenderam o meu trabalho, né, e não tive mais problema. Esse foi um de várias famílias que eu fiquei feliz pelas partes, né, pelo meu trabalho ter conseguido. Ana Cristina, você conseguiu resolver o problema de Dona Maria e seu José? Lógico que não, né, criança? Eu não consigo resolver o problema do outro, sim. Mas eu consegui levar que essa reflexão eles incorporassem na decisão deles, né? E eles participassem comigo dessa decisão para a gente colocar para o juiz. Né? Eu tenho sempre um grande diálogo com as partes, né? Para que elas possam buscar também o protagonismo de suas histórias, né? E não ser uma decisão judicial, mas elas participam. Né? O que é melhor para elas? O filho é delas, né? Do juiz. Né? Então, foi uma vitória, eu gostei muito. E outro também foi na comarca de Macaé, foi um processo da Vara da Infância e Juventude. Né? O nome da menina era Ketilane, ela tinha uma doença grave, vivia na UTI, ela morava no hospital, né? A mãe dela usuária de drogas e tudo, e eu consegui, pelo meu trabalho, né, de acompanhamento em tudo, a garantia dos direitos sociais, assim, a mãe conseguiu casa popular, a mãe conseguiu várias coisas. Dentro do limite do trabalho do assistente social, Ketilane conseguiu reaver a família, que ela tinha HIV, a criancinha tinha HIV, né? E ela tinha alguns meses, né? Ela tinha uns 10, 11 meses. Não, ela tinha 1 ano e 10, 11 meses. Ela logo morreu. E eu consegui, né, por meio do juiz de direito, doutor André Brito, nunca vou esquecer esse juiz. Né? Por meu trabalho, eu consegui. Mas aí que eu coloco o limite para vocês. Né? O trabalho do serviço social tem limite, como do juiz tem limite, de todos têm limites. A mãe, ela não deixou as drogas, né? Não houve um compromisso. Assim, nós fizemos um trabalho para dar dignidade a ela, mesmo ela envolta com a drogadição, sem sair da drogadição e da prostituição, né? A Ketilane morreu, mas foi um estudo assim, foi em 2006 isso, mas foi um estudo que me deu assim muito assim alegria, né? Motivação em continuar o meu trabalho. E são várias as experiências, né? Tanto em várias famílias como na infância e juventude. E hoje em dia é muito difícil, porque o cenário atual é complexo, né?
Hoje em dia, então, com a pandemia, nosso trabalho virou assim, é um grande desafio, né? Um grande desafio. Mas vamos seguindo, né? Tem mais pergunta, professor? Tem, professora. Tem, e se a gente responder todas, a gente vai ficar aqui até amanhã, professora, e vai aparecer mais. A galera está empolgada, está fazendo muitas perguntas. Eu acho que esse exemplo, né, que a professora trouxe agora, os dois exemplos, é muito bacana, assim, por quê? Ontem, né, eu falei que a gente, enquanto profissional, não garante direitos. Só que isso, às vezes, a gente está tão naturalizado com essa perspectiva de que nós garantimos direito, que quando eu escuto alguém falando que não garante direito, se pergunta o que fazer. A professora acabou de dizer agora. Quais são as possibilidades que a gente tem para fazer no nosso trabalho profissional? É uma riqueza muito boa, assim, trabalhar como assistente social. Assim, a gente realmente tem possibilidades, né, de trabalho. Agora, foi o que a professora falou durante a fala dela. Não adianta, né, a gente não usar da criatividade e da nossa capacidade intelectual. Né? E para isso é fundamental uma formação continuada, estar sempre estudando. A professora falou tudo isso, estou só repetindo mesmo para reforçar, né, a importância dessa discussão. Professora, tem várias perguntas, eu vou mostrar para a senhora mais duas aqui, e aí a senhora responde as duas de uma vez, pode ser? Sim. Beleza. Eu vou. Sim, pode ser. Eu estou passando, né? Eu estou tirando lá da plataforma Even 3, jogando no YouTube. Joguei uma. O pessoal gostou, professor? Tá, o pessoal tá gostando demais. Deixa eu procurar aqui. Aqui. Agora eu preciso lembrar o nome. Cláudia e Ieda. Tá. Essa pergunta aqui primeiro é da Cláudia, professora. Ó, muitas vezes observamos nas varas de famílias a falta de empatia pelo tentar compreender como é cada estrutura familiar em si. E muitas vezes o judiciário toma decisões arbitrárias e injustas em relação a cada parte, sem também tentar reestruturar o ambiente familiar. O que, eu não sei o que significa isso aqui não, Vonnegut, deve ser professora, né? O que a professora Ana Cristina entende sobre essa colocação? Essa é uma pergunta, professora. Eu vou colocar outra aqui agora. Isso, que é da Ieda agora. Eu vou botar a pergunta da Ieda. Fale um pouco sobre a visita assistida. Estou desenvolvendo pesquisa com essa temática e tenho dificuldade de encontrar fontes sobre a mesma. Tem mais perguntas? Professor, Né? não vou Mas poder aí todas. Olha só, vamos vai. falar da visitação dessa outra aí, da empatia, porque eu não entendi, né? Como assim empatia? Muitas vezes observamos nas várias famílias a falta de empatia pelo tentar compreender, ela fala de empatia do serviço social, como é cada estrutura familiar em si. E muitas vezes se toma decisões arbitrárias e injustas. Olha só, deixa eu explicar uma coisa a você. O assistente social, ele tem o seu processo de trabalho, né? Ele tem seu saber profissional, né? Ele tem a sua capacidade técnica operativa. Nós temos um acervo, um arsenal de conhecimento, né? De livros, de produções de conhecimento. Por exemplo, agora temos um arsenal de conhecimento voltado para a família, né? Então, essa situação de empatia ou não empatia, eu não entendo desse jeito, porque você é um profissional, você senta ali, quando você assume sua postura profissional, você já está tendo empatia com o seu ambiente de trabalho.
né? Porque você vai receber ali pessoas com dores sociais, né? Com dores humanas, dores sociais, as diversas dores e sofrimentos, e você tem que assim, você tem que ter essa capacidade de se neutralizar para você atender o outro, ver qual é a fala do outro, o que o outro te traz, o que você pode contribuir como assistente social, o que há de social nisso aqui. Não é o que há de psicológico, não. É o que há de social. Porque tem muitos assistentes sociais, né, muitos profissionais que não entendem o seu trabalho e se perdem por aí. Né? Eu não estou fazendo crítica aos assistentes sociais como um todo, eu estou falando de uma situação que os autores colocam. Né? Então, depende muito do profissional, depende muito do juiz, depende muito do lugar, né? Ou seja, depende muito do seu compromisso. Qual o seu compromisso com o outro? Né? Você está sentado ali no judiciário, na cadeira do assistente social, ali você é assistente social no Poder Judiciário. Então, você vai receber demandas relacionadas, inerentes ao Poder Judiciário. No Poder Judiciário, você não trabalha com acompanhamento social, né? E nem na execução das políticas. Ali você tem uma atribuição como perito, né? O seu trabalho ali é de perícia social, né? Então, você tem que ter muito conhecimento para você, porque você lida com a vida do outro, entendeu? Eu ainda não vivenciei essa falta de empatia do serviço social, pelo menos onde eu trabalho, não. Os assistentes sociais têm muita responsabilidade, muito compromisso. Agora, outra coisa que eu vou explicar a vocês. Nós fazemos a nossa parte. O juiz de direito, ele tem autonomia de decisão. Ele é o juiz, nós não somos juízes. Então, o juiz de direito, ele vai se respaldar no relatório do assistente social, no relatório do psicólogo, na fala do advogado, ou então na fala da defensoria pública, ou na fala do promotor. Ele vai seguir essas instruções sociais, né? Essas instruções processuais, né? E o nosso trabalho faz parte de uma instrução apenas social. Aí, se você fez seu trabalho, o juiz não deu a mínima importância, isso acontece. Muitas vezes o juiz não está nem aí, que você escreveu e passa por cima, é o que ele falou e pronto. Você vai fazer o quê? É o seu limite, entendeu? É isso que a gente tem que ter claro, que a profissão tem limites e tem possibilidades. Articular isso e assim entranhar isso, saber lidar com isso, que é o desafio, tá bom? Mas eu vejo assim, pela minha experiência profissional, eu tenho visto assim, muitas conquistas no fórum, né? no trabalho do assistente social. Conquistas, mas não resoluções de tudo, porque nós temos um espaço também, a realidade é dinâmica e nós temos uma estrutura econômica, política, cultural, social, histórica que temos que entender. Então, muitas vezes, você tem que entender que você não vai mudar a cabeça do juiz, que o juiz também tem sua cultura. Teve um juiz que falou comigo que não aceitava coisas porque ele não aceitava algumas coisas por causa da igreja, entendeu? Eu não vou discutir com o juiz, a gente tem que ter o limite do nosso trabalho, né? Eu aprendi no judiciário fazer a minha parte, né? O outro faz a dele, né? E vamos ver o que fica. Quando nós conseguimos bons resultados, ficamos felizes. Quando nós não conseguimos, nós procuramos estudar e vamos seguir, porque a profissão não tem resposta para tudo, não. O serviço social nem nenhuma profissão tem. Vocês vejam que a vacina hoje em dia do coronavírus nem foi descoberta, ou está em teste aí.
Não temos resposta. A realidade é dinâmica, a vida é dinâmica, os indivíduos são dinâmicos. Cada um é um ser social, um ser singular e genérico. Ele pensa, ele move, ele raciocina, ele fala. Você tem que respeitar a fala do outro, né? Os autores chamam muita atenção a isso. Você tem que respeitar a dor do outro, o que ele traz, né? E isso é muito importante, porque hoje em dia nós trabalhamos com muito pedido de retificação de registro civil, né, de famílias transexuais, homossexuais, e temos que ter esse discernimento das relações de gênero, ter esse respeito ao outro, a diversidade, a diferença, porque ali você é um profissional. Vocês imaginem um médico, que é um perito da justiça, também tem um médico. O médico tem que, ele vai, às vezes ele vai consultar, ele vai avaliar uma pessoa que cometeu um abuso sexual do próprio filho. Então, a gente tem que chamar a atenção do profissional, porque ali você é um profissional. Romper também, buscar romper com esse cotidiano alienador, faz parte do nosso esforço no dia a dia. Tá bom? Aí vamos, professor. Professor? Aí tem a segunda pergunta, professora. Olha só, a visita assistida, né, no judiciário é uma... Eu vou orientar você a ler um livrinho, a todos vocês, né? Temas sociojurídicos, serviço social na justiça de família. O professor João Rafael sabe qual é o livro, né? De Dalva Azevedo e Rita Oliveira, né? Esse livrinho ele fala sobre visita assistida. O que eu posso dizer a você é que o assistente social, nós temos uma grande luta no judiciário para não trabalharmos com visitação assistida. Por quê? Porque o assistente social, nós entendemos que essa visitação assistida, né? Eu já tive uma experiência de acompanhar a visitação assistida no fórum, por imposição do juiz de direito, e foi na minha sala, né? E essa visitação assistida resultou assim, eu pude observar que a criança, ela, com relação ao pai, né? Ela, dentro da minha sala com o pai, ela era muito solta, e perto da mãe ela já era mais tímida, né? Não queria expor os seus sentimentos, aquela relação com o pai. Eu acho que ela ficava amedrontada pela forma como a mãe conduzia isso. Eu, particularmente, não acho isso uma boa ideia. Nós do serviço social, não entendemos isso de uma forma muito boa. Por que a visitação é assistida? Você vai ficar ali como fiscal, sua profissão não é essa, né? Então, os autores chamam a atenção da gente também sobre essa situação, que muitas vezes as nossas atribuições profissionais, né, conforme a regulamentação da profissão, elas se ocultam porque o juiz mandou, né? E como você constrói isso? Aí é um processo de construção, né? É uma equipe do serviço social. Você vai dialogando com o juiz, né? Aqui em Campos, essa visitação assistida, né, no Poder Judiciário, ela hoje em dia quase não tem, porque nós relutamos em ter, né? O que eu posso dizer a você sobre visitação assistida é que o que você vai fazer na visitação assistida? Fiscalizar o direito de convivência, a relação do pai. É uma singularidade, a autonomia do outro, né, de construir essa relação. Você vai até ali, mas o outro tem essa resolução, né, esse direito. Eu acho que, na minha opinião, nós colocamos muitas vezes para o juiz que isso não é a melhor solução, né? Eu vou até indicar a você esse livro, né, para você ler, que ele é muito bom, já que você está fazendo a pesquisa, né? É Serviço Social na Justiça de Família, temas sociojurídicos, demandas contemporâneas do exercício profissional, Dalva Azevedo de Góes e Rita Oliveira.
Hoje, pessoal, não vai dar tempo de eu responder a todas as perguntas. Visitação assistida, mediação de conflitos, alienação parental, tudo isso eu posso falar em outro momento, porque é um campo de grande discussão, né, de grande reflexão. Poderia falar em outro momento para vocês, mas temos assim que tem que tirar um momento para isso, porque a discussão é longa, tá bom? A visitação assistida, eu pessoalmente não gosto, né? Eu acho que constrange a família, constrange a criança, constrange a pessoa, né? Eu acho que o assistente social tem outra função, né? Tem outro compromisso do que ficar fiscalizando a visitação assistida ou colocando para o juiz. Esse comportamento assim, vocês são meus olhos lá fora, que eu escutei de um juiz, eu falei assim, não, eu não sou os olhos do senhor lá fora, não, eu vou mostrar no meu trabalho que eu tenho outro olhar do serviço social, porque eu fiz o concurso para serviço social, não entendo nada de direito, né? E nem de juiz. Então, você tem que refletir, o que você vai fazer com a visitação assistida? Hoje em dia tem muito isso. Olha, e tem tanta visitação assistida, às vezes as próprias partes, as próprias mães pedem ao juiz. Eu recebo processo, às vezes, que a mãe pede para o juiz determinar a visitação assistida. Aí eu faço a reflexão com a mãe, né? Mas por que ela quer a visitação assistida? E se o pai fizesse isso também, né? Como que é isso? Né? Por que visitação assistida? Se foi o pai que ela escolheu para os filhos dela, né? E se não há situação de risco, o modo que cada um cuida do seu filho não é o mesmo do outro. Por exemplo, o modo que eu vou cuidar do meu menino, meu filho já é grande, já é adulto, né? Mas o modo que eu vou cuidar do meu filho pequeno não é o mesmo modo que meu marido vai cuidar. Por quê? Porque o modo como eu entendo a relação familiar não é o modo que ele entende. Ele teve uma história de vida diferente da minha, uma cultura diferente da minha. Os pais dele são do Nordeste, os meus são de Campos. Ele estudou numa escola, eu estudei em outra. Os valores, a moral, o modo de cada um entender a vida não é igual. Então, não existe esse negócio, porque ele não dá comida na hora certa. Na minha casa, meu filho usa Colgate, lá ele usa não sei o quê. Aqui ele come arroz, feijão e carne, lá ele come ovo. Mas como assim? Você quer controlar a vida do seu filho na casa do pai dele? Ele também tem direito a entender como é que é a vida do pai dele. Qual é a história de vida desse pai? O que esse pai entende de cuidar? Né? Olha só, vou levar uma reflexão para vocês. A família, ela existe num cenário singular, histórico, social, político, isso tudo. Então, por exemplo, o que é certo para mim? Eu nasci na Zona Sul do Rio, moro em Ipanema, estudei no colégio tal. O meu modo de vida, meu filho, ter um celular tal, ir no shopping, viajar pelo exterior. É o mesmo modo de vida da pessoa que mora na zona rural, né? O modo de que cada um conduz a relação familiar tem que ser respeitado. Muitas vezes, o ato de uma mãe entregar o filho em adoção é um ato de proteção, né? Então, temos que entender isso, a visitação assistida, olha, tanto faz visitação assistida com mediação familiar, mediação de conflitos, o assistente social tem que entender o que é o do serviço social aí, porque mediação familiar também não é uma coisa do serviço social, não. O Tribunal de São Paulo, o CRES de São Paulo, em 2016, teve uma resolução que o assistente social não ia trabalhar com mediação de conflito. Por quê? O assistente social ele pode ser um mediador de conflito. Eu posso ser mediador de conflito, eu posso ser psicólogo, se na cadeira do psicólogo, eu fiz 3 faculdades. Eu fiz Direito, Serviço Social e Psicologia. No meu consultório de psicólogo, ali eu vou ser psicóloga. Agora, na cadeira do judiciário, eu sou assistente social.
Quando eu chego a casa, agora eu vou assumir minha outra função. Agora aqui eu sou professora, ali eu sou mediador de conflito. Agora é diferente. Agora, você querer transformar o serviço social no mediador de conflitos e numa visitação assistida, é complexo isso, né? É o que os autores assim colocam, né, pelos estudos que eu faço, que eu fiz, né? Temos que refletir sobre essas situações. Mas aqui não cabe isso, hoje é só uma exposição, porque é um assunto que requer um grande debate, né? Tinha que ser em outro momento, tá bom? Professor, e aí, acabou? Finalizamos, professora. Agradeço muito pela sua contribuição, pela sua participação. O pessoal está com bastante elogios aqui, né? Eu Deixa eu falar um vou. pouquinho para eles, né? Eu queria falar um pouquinho. Deixa eu falar um pouquinho, professor. Pode falar? Quer fazer? Pode, pode. Queria agradecer a todos vocês, né? A oportunidade de vocês estarem aqui escutando essas minhas simples contribuições, né? Que são contribuições de grande luta profissional no Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, né? Terá o concurso público para o TJRJ o ano que vem, né? Eu espero, porque já teve até as inscrições vão ser reabertas. E eu desejo a vocês o melhor, né? Que vocês aproveitem a oportunidade, que vocês são jovens, estudem bastante, se qualifiquem, porque ser assistente social é uma coisa apaixonante. E muito mais trabalhar no Tribunal de Justiça, numa instituição tão diferente daquilo que a gente se propõe, mas é um instigante desafio, né? Agradeço a todos, né? E até a próxima vez. Boa noite, fiquem com Deus. Tchau. Posso sair, professor? Pode sim, professora. Vou só dar um recadinho aqui para o pessoal. Eu vou mostrar aqui para vocês, gente, o que a professora indicou do livro, já coloquei, e vou mostrar para vocês. É esse livro aqui, ó. Vai aparecer aí na tela de vocês. Serviço Social na Justiça de Família, Demandas Contemporâneas e Exercício Profissional. Vocês estão vendo aqui, ó, ele está com 50% de desconto. Tá? Então, quem quiser comprar, vai ter essa oportunidade. Aproveita porque vai até o dia 15, se eu não me engano, porque as principais editoras do Brasil, elas estão participando da festa da USP, né? A festa literária da USP. Acho que é esse o nome, não lembro bem agora. E aí, a Cortez, Boitempo, Revan, Autonomia Literária, Expressão Popular, várias outras editoras, né, que têm alguma discussão que contribui para o serviço social e outras, de outras áreas também, estão com essa promoção de 50% ou mais de desconto. Então, vai lá no site da USP, veja quais são as editoras que estão participando, né, e aqui é o livro que a professora indicou. E é isso. Era esse o recado que eu tinha para dar. Agradeço todo mundo pela contribuição, por estar aí conosco, participando, tirando dúvidas, elogiando. Amanhã tem mais, né? Amanhã, por enquanto, está tudo certo, as duas participações, né? Para quem perdeu o começo, né? Infelizmente, a professora Graciele, ela não vai poder participar, e aí foi até o motivo pelo qual a gente deixou a professora Ana aqui bem à vontade para falar e trazer ainda mais riqueza, né, para o nosso webinário, tá bom? Professora, novamente agradeço, né? A gente vai iniciar aí uma nova turma agora, da pós Serviço Social e Sócio-Jurídico, no dia 21, e pode ter certeza que eu conto com a senhora como professora da gente lá no módulo do Poder Judiciário. Tá bom, Tá, professora? tá, muito obrigada. Boa Tchau, noite. tchau, gente. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Até a próxima. Até amanhã, no caso.